Olá, meu nome é Wesley Silva, eu e meu grande amigo aqui, Valberto Abreu, vamos apresentar essa aula para vocês. E o objetivo é falar justamente quais são os passos a seguir para atuar, né, com contabilidade pública, para atuar, né, como contador, o que o contador deve fazer, né, as formas de ingresso, o que o contador deve entender e quais áreas ele pode atuar no setor público. Não é isso, Roberto? É isso, Wesley. Olá, pessoal. Sou o Valberto, como já apresentou o Wesley. A gente atua na área pública e temos muito aqui a conversar, compartilhar conhecimento, para trazer um pouco para vocês a realidade da contabilidade pública, tá bom? Ok. Bom, para essa nossa aula, né, esse nosso encontro, a gente, para falar sobre a atuação do contador na área pública, a gente tem que, de início, responder três perguntas fundamentais. A primeira delas é o que estudar, né, o que o contador que pretende atuar no setor público, o que, que ele tem que entender, quais são as normas, os normativos, os manuais, né, que ele deve compreender, que ele deve entender para atuar na área pública. A segunda pergunta que a gente tem que responder é dizer quais as formas de ingresso, né, como o contador ele pode ingressar para que ele possa atuar na área pública. E a terceira pergunta, quais os cargos o contador, né, já na função de contador público, ele pode atuar, né? Em relação, a gente vai começar logo pela primeira pergunta, né, tentar responder aqui, né, Valberto, a primeira pergunta, e expor para vocês o que o contador público ele deve compreender, né, eu diria assim, qual é a base, né, Valberto? A base de entendimento que o contador público ele deve ter para que ele venha a atuar, tá? No setor público. Então, assim, de início, eu vou falar aqui das normas, né, aliás, das leis, né, que o contador público deve entender, e aí a gente começa logo com a Constituição Federal, né, que é a base, não só para a contabilidade pública, mas para basicamente todos os ramos do conhecimento que envolve especialmente contabilidade, controle, né, a própria área do direito e outras áreas, né, que a Constituição, como todos nós sabemos, ela é bem abrangente, mas para quem pretende atuar na área pública, deve ao menos conhecer o capítulo que trata das finanças públicas, né, porque esse capítulo, como o próprio nome já indica, ele vai tratar de normas, né, de normativos da lei geral, né, a nossa Constituição como lei geral, falando dos pontos relacionados ao orçamento, ao controle orçamentário, às autorizações orçamentárias. Então, toda essa base de conhecimento, né, a fonte primária de conhecimento da nossa contabilidade pública, eu diria que ela deve observar a Constituição, né? Ela vem da nossa Constituição e especificamente do capítulo das finanças públicas. Em segundo, nós temos aqui a Lei 4320, né? Se o Valberto quiser comentar a respeito dessa lei, Valberto, fique à vontade aí para, né, repassar o que você... Exato. Para falar a verdade, a Lei 4320 é um grande marco, né, das finanças públicas, né? Até pelo próprio marco histórico, né, ela surgiu bem antes da Constituição. É uma lei bastante conhecida, a gente diz que é a mãe, né, dos atos normativos que tratam da contabilidade pública, de finanças públicas. É bem verdade que a Lei 4320 ela traz muito enfoque orçamentário, um pouco distante da realidade que nós temos hoje. A gente daqui a pouco pode comentar mais sobre essa situação em relação à Lei 4320, mas ela foi para nós por bastante tempo uma espécie de bíblia, né? Porque a gente se fundamentava bastante nessa lei para poder dar adequabilidade aos atos normativos, aos atos de gestão, e para nós, por bastante tempo, foi uma das principais leis que a gente poderia ter como referência na contabilidade pública, tá? É verdade, assim, e como o Roberto colocou, né, embora ela tenha vindo antes da Constituição, da atual Constituição Federal, que é de 88, a lei é de 1964, mas ela foi totalmente recepcionada
pela nossa Constituição, né? E como o Valberto colocou, e ela traz muito um aspecto bastante orçamentário, né? Ela fala de que anexos deve compor a lei orçamentária anual, qual a estrutura deve seguir a lei orçamentária anual, de que forma deve ser estimada a receita, de que forma deve ser estimada também, né? Fixada a despesa. E essa lei, ela traz, né, algo bem interessante, que é a classificação orçamentária, né? Ela traz, por exemplo, ela define o que é uma receita corrente, o que é uma receita de capital, né? O que é uma despesa corrente, o que é uma despesa de capital, conceitos que são fundamentais para a classificação da receita pública que nós temos atualmente, né? E na sequência, né, seguindo aqui uma espécie de ordem, né, nós temos aqui a lei complementar número 101 de 2000, né, que ficou conhecida, muito conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que também é um marco significativo para quem atua na contabilidade pública. Por quê? Porque ela traz, digamos assim, normas gerais de controle, né, das finanças públicas, ela traz normas para a transparência da gestão da receita, da despesa, né? Ela traz também requisitos de responsabilidade, ou seja, os gestores públicos, eles têm que ter mais responsabilidade no gasto, né? Por exemplo, essa lei, ela estabelece limites Isso. para a despesa com o pessoal, né, Valberto? Então, esse Exato. limite é um limite que ele tem que ser observado, né? Se você quiser comentar aí um pouco mais a respeito, pode ficar à vontade. A LRF ela veio de fato para complementar o que se tinha de ausência, né? A própria lei de responsabilidade fiscal, além de trazer os limites para gasto de pessoal, ela passou a trazer também a definição do limite mínimo de gastos dos recursos oriundos dos impostos para a educação, para a saúde, qual o seu grau de comprometimento com a dívida pública. São várias situações que nos ajudam no dia a dia a ter a contabilidade pública dentro do que diz a lei, né? É um pouco diferente do que a área privada trabalha na contabilidade comercial. A contabilidade pública ela tem que estar sempre dentro da lei, fazer apenas o que a lei permite. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio, inclusive, para ajudar os gestores públicos a não se comprometerem com situações ilícitas, gastos equivocados. Mais um marco aí que reforça, né, a necessidade do público, do gestor público em prestar contas, inclusive. É verdade. Então, a lei de responsabilidade fiscal, né, como também o Roberto colocou, né, você percebe que ela traz aspectos relacionados a controle de dívida, né? Quando nós estamos falando de dívida, nós estamos falando de quê? De passivo, né? De controle de passivo. Quando nós estamos falando em despesa com o pessoal, nós estamos falando numa variação patrimonial diminutiva, né, que segue todo o regramento de contabilização, né? Vale lembrar também que a lei de responsabilidade fiscal, ela fala sobre o controle das fontes de recurso, ou seja, ela estabelece que todos os recursos, né, que tenham uma vinculação, elas devem ser controladas através das fontes de recurso, né, Valberto? De uma forma bem detalhada, não é isso? Exato. Inclusive, os próximos tópicos aí que o professor Wesley vai falar para nós tem total relação com o que é definido, pautado dentro da RF, tá? Verdade. E na sequência aqui nós temos, né, ainda a comentar sobre as normas brasileiras de contabilidade, né, específicas do setor público. Essas normas, elas foram editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, veja bem a importância que a contabilidade pública tem no cenário contábil, né? Então, perceba que você tem normas exclusivas para tratar, né, para abordar temas relacionados à contabilidade pública, né? As primeiras normas de contabilidade pública, elas foram editadas em 2008, não é? Vieram as 10 primeiras normas de que o Conselho Federal de Contabilidade ele editou e publicou, que devem ser seguidas obrigatoriamente por todos os contadores que atuam, né, ou aqueles que pretendem atuar no setor público.
Então, essas normas, elas trazem, por exemplo, né, as 10 primeiras normas, elas trataram, né, por exemplo, de conceitos relacionados à contabilidade. Depois veio mais uma norma tratando do controle de custo, né, outras normas tratando da escrituração. Então, assim, tivemos as 10 primeiras normas que agora, recentemente, né, eu digo recentemente porque, salvo engano, a partir de 2016, essas normas começaram a ser substituídas e passaram a espelhar mais fielmente as normas internacionais de contabilidade também no setor público, né, as IPSAS. Então, hoje, o Conselho Federal de Contabilidade ele tem um arcabouço de normas contábeis específicas para o setor público que refletem exatamente um contexto internacional, né? É muito importante que isso seja dito, que a nossa contabilidade pública hoje ela segue esse contexto. E para quê, né? Por que se tem uma norma brasileira seguindo normas internacionais? Ora, hoje nós vivemos num país no mundo, né, totalmente globalizado, em que realmente a cada dia a gente vê que se faz mais necessário, né, se ter padrões internacionais de contabilidade, de controle, né? Então isso foi realmente está sendo, né, muito importante e vale sempre ressaltar, né? Normas do Conselho Federal de Contabilidade são normas que têm que estar embaixo do travesseiro do contador público. Não é verdade, Roberto? É isso, e foi exatamente aí nesse marco, a partir de 2008, que a contabilidade pública ficou mais atrativa, mais interessante. A gente saiu desse universo do enfoque só orçamentário, era muito comum as pessoas dizerem muito por aí, contabilidade pública se trabalhava só com receita e despesa, e aí quando vem essa ideia de padrões internacionais, que na verdade é a necessidade de uma convergência internacional de contabilidade, a gente começou a inserir um enfoque patrimonial. E aí começou a aproximar a contabilidade pública da contabilidade comercial, né? A gente começou a ver que aquilo que a gente estudou bastante na academia, na universidade, começou a ter aplicabilidade também na área pública, né? Tanto que a gente partir dessa ideia de que estaríamos adentrando num mundo mais patrimonial, começamos a perceber que a Lei de Finanças Públicas, a 4320, né, de 64, ela passou a ter a necessidade também de se moldar. E há, desde 2016, um projeto de lei complementar na Câmara dos Deputados Federais, em que se tem uma lei em que vai alterar a LRF e revogar a Lei 4320. Ainda tramita, porque é um projeto, a gente ainda não teve resultado desde 2016 para cá, mas é a necessidade que nós temos, enquanto contabilidade, de estruturar da forma mais atualizada possível os ditames da contabilidade. Então, há um caminho longo para isso. Esperamos que isso seja realidade logo, logo, mas justamente para que a gente possa acompanhar as mudanças, a atualidade, nada mais necessário do que essas normas brasileiras de contabilidade, perdão, que estão sendo publicadas pelo Conselho Federal, e também o próximo tópico que o Wesley vai falar agora para vocês também, que é em relação ao manual de contabilidade aplicado ao setor público e ao manual de demonstrativos fiscais que são elaborados e publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? É verdade. Então, assim, a gente percebe, né, também vale a gente salientar aqui, que essas leis, né, essas normas, elas têm uma certa correlação, tem que ter uma certa correlação, né? Então, por exemplo, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, conhecido como MCASP, ele é um manual que ele tem como base a Lei 4320, a Constituição Federal, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas brasileiras de contabilidade do setor público, né? Então, esse manual, ele tipo que faz um certo compilado, né? E deixa em uma linguagem mais fácil e acessível certos termos, né? O manual de contabilidade, ele também traz a estrutura básica do plano de contas aplicado ao setor público. O manual de contabilidade, ele traz a estrutura das demonstrações contábeis, né? Então é muito importante você entender que, embora a gente tenha normas de contabilidade
né, do setor público, as normas elas não trazem, por exemplo, a estrutura do balanço patrimonial, a estrutura do balanço orçamentário, a estrutura do balanço financeiro, da demonstração das variações patrimoniais, do fluxo de caixa. A estrutura desses demonstrativos, eles são definidos, né, justamente no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, é muito, muito importante que os contadores, né, que atuam e aqueles que almejam atuar no setor público, eles tenham um conhecimento, né, razoável, no mínimo, desse manual. E também vale salientar a importância do MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, esse Manual de Demonstrativos Fiscais, ele traz a estrutura dos relatórios, né, que devem ser elaborados com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a LRF, ela também não trata da estrutura dos relatórios fiscais. Ela diz, olha, você tem que ter um anexo de meta fiscal, você tem que ter um relatório resumido da execução orçamentária, um relatório de gestão fiscal, mas a estrutura dos demonstrativos que compõem esses relatórios, eles têm que observar os padrões que são estabelecidos no Manual de Demonstrativos Fiscais. E esses dois manuais, né, tanto o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que traz a estrutura das demonstrações contábeis, dos balanços públicos, né, como são conhecidos, o Manual de Demonstrativos Fiscais traz a estrutura dos relatórios que devem ser elaborados com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a confecção e publicação desses relatórios fica a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. Lógico que esses manuais, né, eles têm toda uma participação da classe contábil, né, Roberto? Se eu Exato, exato. Posso aqui complementar as palavras do professor Wesley. A gente, como falou há pouco, a contabilidade pública ela teve um novo marco a partir de 2008. As normas começaram a ser publicadas, mas houve uma certa demora dos entes públicos, seja qual fosse a esfera de governo, se União, se estados, municípios ou até mesmo Distrito Federal, em dar a adequabilidade ao que dizia as normas. Então, foi preciso que a STN, além da elaboração do MCASP e do MDF, publicasse uma espécie de plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Foi a partir desse plano de implantação que a STN passou a determinar prazos para que os itens desse plano passassem a ser obrigatoriamente atendidos. E aí foi a partir, por exemplo, de 2014 que começou o principal marco com a adoção do plano de contas aplicado ao setor público, que nós tínhamos à época tanto o plano de contas estendido como o plano de contas federação. E a partir desse plano de contas adotado, poderíamos também adotar a DECASP, né, que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, esse plano de implantação, somado ao manual, seja o MCASP, seja o MDF, proporcionou a possibilidade de atendermos a esses itens conforme prazos estabelecidos. E foi interessante isso porque, infelizmente, no Brasil, muitas das coisas só funcionam com a necessidade de implantação de prazos, de obrigatoriedade, e assim foi dado início. E fato esse também que corroborou com os tribunais de contas, que são os órgãos de controle externo, somados às controladorias, aos tribunais de contas, seja também qual for a esfera, a União, estados, municípios, para quem ainda tem Tribunal de Contas do município, que facilitou também o trabalho dos órgãos de controle externo em saber o que poderia se fiscalizar. Tanto que, como o professor Wesley falou, o MCASP e o MDF, se vocês perceberem, é interessante que não só o profissional da área que já atua, mas também aquele que deseja atuar na área pública, conheça esses manuais e vão ver que eles já estão numa edição bem avançada. Já passou por várias edições, e essas edições elas são construídas com a classe contábil, como o Wesley falou. Há um grupo bastante representativo, que é composto por representantes dos municípios, através de algumas associações, como a Abrasf,
que representa a Secretaria de Finanças de Capital, como a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Nós temos também representantes dos estados, o CONCEFAZ e o CONFAZ. Temos representantes de órgãos de controle, CGU, TCU, e temos representantes do controle externo, como a Tricom e o IRB, que tem como representantes os conselheiros presidentes dessas instituições. E a ideia de construir um manual com a participação de todos esses representantes é justamente para que sejamos unidos, né, integrados nessa construção, para que todos estejam cientes, porque é uma oportunidade, inclusive, de discussão a cada ponto que vai surgindo, que vai tendo a necessidade de se melhorar um demonstrativo, um entendimento contábil. A participação de todos evita com que alguma área ou alguma esfera de governo esteja desatenta com as novidades. Então, essa construção é feita em conjunto, todos ficam sabendo antes mesmo da publicação, e isso permite, inclusive, discussões pelo país como um todo, com o jurisdicionado, com o seu Tribunal de Contas, a fim de discutir a melhor forma de encaminhar os dados para efeito de fiscalização. É bem verdade também que o contador público ele atua bem como um colaborador dos tribunais de contas. Ele é responsável pela instituição a qual pertence, mas também ele tem uma obrigação com o cidadão, que não só dá transparência aos atos públicos, mas também de colaborar com as informações que são encaminhadas ao Tribunal de Contas. Então, esse trabalho ele é interessante porque a STN, embora responsável pela publicação desses dados, ela permite que a classe contábil atue nessa construção. Nós temos, inclusive, representantes do Conselho Federal de Contabilidade nesse grupo de trabalho. Eu sou, atualmente, um assessor técnico representante dos municípios e eu já era testemunha da evolução desse manual, das discussões. E essa discussão, para vocês também saberem, ela não está restrita somente a esse grupo técnico. A STN ela promove fóruns de consulta pública que permite a participação de quaisquer profissionais, até mesmo profissionais que não são da área, que podem contribuir, porque nós temos discussões que vão além da contabilidade, nós temos discussões que tratam de provisão atuarial de previdência, então é muito comum que profissionais atuários participem, nós temos discussões relacionadas à capacidade de pagamento, que acaba atraindo o interesse dos economistas, e assim, vejamos, a gente percebe uma interação grande entre as áreas, mas é óbvio que a maior participação, a maior contribuição e o principal objeto é contábil. Então, assim, acho que a área pública da contabilidade nunca foi tão representativa como tem sido ao longo de 2014 para cá, né, de poder participar dessa construção das normas. Então, tem sido muito interessante esses últimos trabalhos. Bacana. Então, assim, é interessante, né, essa experiência do Valberto, né, essa vivência e trazer esses pontos, que a gente percebe cada vez mais a importância, né, do profissional de contabilidade para, utilizando as próprias palavras do Valberto aqui, para a questão da transparência, né, para a questão da melhoria da gestão pública, né? Então, assim, felizmente, né, nós participamos de uma classe que ela tem tanta importância para as empresas, né, porque praticamente uma empresa ela não vive, né, sem ter um contador que possa lhe auxiliar ali, pelo menos no mínimo, né, a calcular os impostos, né, a fazer as suas declarações. No setor público é da mesma forma, né? No setor público isso também se torna um pouco mais intenso porque não há, digamos assim, opção de uma prefeitura não ter contabilidade, né, Roberto? Não tem Uma como. prefeitura, uma autarquia, uma secretaria, ela obrigatoriamente ela tem que ter contabilidade, não é verdade? E essa contabilidade, essa escrituração contábil, ela tem que ser bem tempestiva. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que a informação contábil do setor público ela esteja disponível
na internet em até 24 horas após o seu registro. Então, aí você percebe realmente a importância de uma contabilidade, que ela tem que ser tempestiva, ela tem que ser permitir a transparência. Então, isso exige realmente um conhecimento bem aprofundado, né, das normas, das regras que seguem aqui a contabilidade pública. E, assim, vale ressaltar ainda que, além, né, desses normativos, das leis e dos normativos que nós temos também as instruções de procedimentos contábeis, né, que são editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, além disso, né, além dos manuais de contabilidade pública, além do MDF, do Manual de Demonstrativos Fiscais, além da Lei 4320, a Secretaria do Tesouro Nacional ainda expede, né, ainda faz aí a edição e publicação das instruções de procedimentos contábeis, ou seja, são instruções que vão deixar mais claro, procura deixar mais claro, por exemplo, como se construir um balanço orçamentário, como se construir um balanço financeiro, né, como deve ser a contabilização dos consórcios públicos. Então, ela traz ainda em um nível de detalhe maior aquilo que não fica tão claro nas normas e no próprio manual de contabilidade aplicados ao setor público. E a gente tem ainda outros normativos, né, que o contador público ele deve conhecer, como, por exemplo, a portaria interministerial número 163, né, que trata da classificação econômica da despesa e da receita, né? Nós temos manuais também da SOF, né, que é a Secretaria do Orçamento Federal, enfim, realmente o contador público, né, essas normas que eu e o Valberto estamos comentando aqui, pessoal, ela eu diria assim, a base, né, a base da contabilidade pública. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ingressar no setor público foi em uma controladoria. Então, assim, a contabilidade pública que eu tinha visto tinha sido na faculdade, obviamente de grande valia, excelentes professores, dos quais eu tenho uma amizade até hoje, mas uma coisa é você ir para a prática, né? Então, quando eu assumi um cargo, né, em comissão, e a gente vai falar já das formas de ingresso no setor público, do contador no setor público, né, eu ingressei através de um cargo em comissão. E a minha primeira preocupação foi o seguinte, olha, eu tenho que entender aqui pelo menos de duas leis, da Lei 4320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O meu primeiro ato, a minha primeira ação, quando eu soube que eu tinha sido quando eu tinha sido nomeado, foi comprar a Lei 4320 comentada, né, e a Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Então, assim, porque eu sabia que eu tinha que conhecer, pelo menos aqui, a base, né, dessas duas normas para eu poder atuar numa controladoria que envolve, né, também a controle da contabilidade. Então, foi bem interessante, né, essa experiência que eu tive, e se você já é contador e quer aprimorar, né, os seus conhecimentos, ou você pretende atuar na contabilidade pública, então, assim, essas normas, elas realmente são fundamentais. Vou passar aqui para o próximo tópico, né, que é justamente as formas de ingresso do contador no serviço público, né, no setor público. E depois, na sequência, a gente vai ver, depois que ingressa, quais áreas, né, em que funções, melhor dizendo, o contador público ele pode atuar. Então, aqui também não tem uma sequência, você tem que entrar, não é uma sequência, tá? Não é primeiro, não, aqui vamos falar primeiro do ingresso do concurso público, porque o contador, existem hoje diversos, diversos concursos, né, para contadores na área pública, seja em município, seja no âmbito do estado e até mesmo do governo federal, né? Nós temos vários concursos, inclusive hoje, se você procurar na internet, você vai com certeza encontrar aí, né, nos sites que falam de concurso, concursos abertos para a contratação, né, de contadores públicos, né, de contadores que atuem na área pública. E aí, não há que se falar que não, esses contadores não têm que estudar, né, Roberto, essas normas que nós acabamos de falar. Então, isso aí é uma forma de ingresso, né? Você entrando, obviamente, como contador público, você vai, né, ao longo do tempo, estabelecer dos prazos, né? Você vai adquirir a estabilidade. Então, assim, é um ramo que
a pessoa pode ter certeza, né, Roberto? Assim como a gente, nós não vamos ficar ricos, né? Não vamos. Nós ingressamos no serviço público através de concurso. Uma coisa é certa, nós não vamos ficar ricos, né? Pelo menos. Mas, assim, é uma coisa que é gratificante e que te dá aí uma certa estabilidade e, né, dependendo muito do concurso, te dá realmente uma situação financeira acima da média nacional, né? Então, assim, realmente é uma forma, né, de entrar. A outra forma através de uma assessoria contábil, né? Então, por exemplo, hoje eu e o Valberto, né, nós entramos por concurso público, mas eu, particularmente, eu não sei o Valberto, até pode aqui falar depois, eu já participei também, né, já trabalhei com assessoria contábil. Então, aqui, o contador público, né, ele pode atuar como empresário contábil, é isso? E participar de licitações para prestar serviços de assessoria contábil ou de consultoria contábil nos municípios, né? Especialmente hoje a grande maioria dos municípios brasileiros, embora muitos já façam concurso, mas muitos deles têm também a assessoria contábil. E às vezes você tem o contador, já vi muitos casos onde você tem o contador lá, né, que passou pelo concurso público, mas ele sozinho, às vezes, é ele só, ou ele mais uma ou duas pessoas, e às vezes realmente precisa, né, de uma assessoria ou de uma consultoria para dar ali um suporte, né, naquelas atividades mais corriqueiras da contabilidade. Então, você pode também, é outra forma de você atuar através de assessorias ou consultoria. Para isso, você geralmente tem que constituir uma sociedade, né, de empresa, para que você possa participar de processos licitatórios e aí entrar, né, com essa prestação de serviço contábil para o setor público. E aqui outra forma é através do cargo e comissão. Então, você pode, de repente, não ter feito um concurso, você pode não ter uma empresa, mas você pode ingressar através de um cargo em comissão para, por exemplo, dirigir um setor contábil ou para coordenar uma determinada atividade na contabilidade. É outra forma também que você pode, né, o contador, ele pode ingressar no serviço público. Não é isso, Roberto? É isso mesmo. Assim, a gente às vezes se pergunta, né? Pelo menos eu particularmente tinha a impressão de que a gente era escolhido pela contabilidade pública, porque a gente, por mais que veja e acabe optando por algumas disciplinas na universidade que são voltadas para a administração pública, mas muitas vezes essa identificação ela existia porque a gente de alguma forma já atuava na administração pública. E ao longo desse período, desde a época em que me formei aos dias de hoje, eu tenho percebido uma grande mudança, né? Eu tenho percebido que as universidades têm oferecido mais disciplinas em relação à contabilidade pública, né? E ficou também uma disciplina mais cativante, mais interessante de ministrar, ficou bem melhor em relação ao que era antigamente. E eu tenho percebido uma mudança em alguns sentidos. Eu percebo que muitas vezes pessoas procuram estagiar na contabilidade pública porque percebeu numa disciplina na universidade que era uma área gostosa de trabalhar, interessante, era desafiadora. E eu tenho exemplos de profissionais que começaram estagiando e hoje assumiram o setor contábil de algumas unidades orçamentárias de administração pública, ou então atuam trabalhando diretamente com a contabilidade, e isso tem provocado, despertado nessas pessoas um interesse tão significativo que essas pessoas são capazes de trabalhar levantando requisitos para a construção de sistemas. Quando o Wesley falou há pouco que, além do concurso público, outras formas, né, de atuar na contabilidade pública é através de assessoria ou consultoria, e aí ele exemplificou que conhece entes que se dotam dentro do seu quadro de profissionais contábeis, mas que mesmo assim necessitam de assessoria e de consultoria de contabilidade. Porque contabilidade exige uma certa quantidade de profissionais para manter uma logística, porque contabilidade pública é um mundo de informações,
são muitas obrigações. Um profissional sozinho não é capaz de fazer contabilidade pública, ele precisa de sistemas. E muitas dessas consultorias, elas são acompanhadas de sistemas, de ferramentas que permitem a contabilização. E essa experiência que a gente tem na atuação permite isso. Não é realidade, isso é fato de todos os municípios, por exemplo, do estado do Ceará, que é o estado que a gente, né, atua, de que há contabilidade pública em todos os entes. Essa não é a realidade. Há necessidade imensa de consultoria, de assessoria. São empresas bastante capacitadas que executam o seu devido papel, mas o fato dessa existência não, né, isenta a necessidade de atuação do profissional contábil. Nós temos muitos profissionais que atuam na área. É interessante ver que as coisas hoje são diferentes. E você percebe também que o cargo em comissão, né, que é outra forma de atuação, a gente já tem mais facilidade de trazer pessoas em comissão que tenham experiência na área pública. Eu não sei, mas a impressão que dá é que antes as pessoas vinham e descobriam qual era o desafio ou o seu real papel quando adentravam na administração pública. Hoje não, hoje a gente já tem a possibilidade de triar, de escolher o profissional baseado exatamente na experiência, que se torna bem maior do que antes, né, de profissionais que atuam na contabilidade pública. Então, hoje está uma realidade bem diferente. Verdade, verdade. Então, assim, a contabilidade pública, às vezes eu tenho muitos colegas que não atuam na área pública, mas eles perguntam, mas entrar na área pública é muito difícil, né? É muito complicado. Não. Você pode, nem citei aqui, mas foi muito bem lembrado pelo Valberto, a questão do estágio, né? Só você poder já fazer esse estágio, você já conhece, já começa a conhecer uma realidade, né? De uma contabilidade, digamos assim, um pouco diferente, né? Porque a contabilidade pública ela tem realmente algumas particularidades em relação à contabilidade do setor privado, mas realmente é muito gratificante, né? Depois que você se envolve realmente com a contabilidade pública, embora tenha as suas complexidades, mas você acaba realmente tomando gosto, né, pela coisa e quer sempre, né, dar sempre mais a sua contribuição. Tanto que dificilmente a gente vê um profissional que entra nessa experiência e depois não quer mais. É A verdade. tendência é que continue, a gente percebe isso, as pessoas quando entram, começam a ter experiência na contabilidade pública, ela começa a buscar cursos voltados para a área. Embora já fosse um profissional efetivo, né, entrei mediante concurso público, mas se eu mostrar agora para vocês qual foi o meu caminho acadêmico após a graduação, eu busquei pós-graduação voltada para a administração pública. Fiz mestrado voltado na área pública. Então, assim, a gente percebe que contabilidade pública é um universo tão grande, tão desafiador, que a gente tem a necessidade, sim, de melhorar, de angariar novos conhecimentos. Contabilidade pública está vivendo uma mudança constante. Quando o Wesley falou do MCAS, do MDF, e inclusive das IPCs, que trazem a parametrização dos demonstrativos contábeis, esses estão em constante modificações, porque a gente está sempre incluindo novos conceitos, e é exatamente esses conceitos, eles surgem a partir dessa discussão da classe contábil pública, de identificar o quão significativa é uma informação que vai ser tão relevante o suficiente a ponto de interferir na forma dessa demonstração. E isso é resultado dessa interação da contabilidade nos últimos anos. Então, é bacana o que a gente está vivenciando atualmente. E vale a pena lembrar, né, Roberto, que assim, o estudo, né, que você colocou aí, o aperfeiçoamento, né, a capacitação constante, ela não se dá só antes, né, ou seja, não é só na entrada, eu não estudo só para entrar no serviço público, para atuar na contabilidade pública, eu tenho que estar o tempo todo
me atualizando, né, me especializando, né, seja no livro, seja no curso, no mestrado, na especialização, no curso de curta duração, mas é essa necessidade de ter sempre essa atualização, justamente isso que vocês estão falando aqui, né, que nós estamos falando aqui, né. Então, quem já está assistindo esse curso, de certa forma, obviamente, está pelo menos entendendo que, poxa, eu já sei, eu não entendia como funcionava a contabilidade pública, não sabia como ingressar, mas agora você está tendo a oportunidade, quer dizer, você já está galgando mais um degrau, né, para que você aprimore sempre mais o seu conhecimento. Contabilidade é isso. Contabilidade, ao contrário de quem não é da área, pensa que é uma ciência exata, mas não é uma ciência Não exata, é. como na matemática. Às vezes, um teorema matemático ele perdura aí por milhares de anos. Né? Contabilidade não, primeiro, contabilidade não é ciência exata, né? Não é ciência exata, é uma ciência social. E como ciência social, ela está em constante mudança, porque o ser humano evolui e tem evoluído muito nos últimos tempos, especialmente por conta das novas tecnologias, né? Então, isso permite que a contabilidade ela também avance. Consequentemente, o profissional, contador, a contadora, que atua no setor público, também tem que avançar, também tem que se aprimorar, também tem que estar antenado com as novas regras, com as novas tecnologias, com as novas possibilidades que a contabilidade nos traz, né? Então, para fechar aqui essa nossa aula, né, a gente vai falar quais cargos, né? Então, você já entendeu quais normativos, quais manuais, né, você tem que entender, no mínimo, né? E você já entendeu as formas de ingresso, né? De que formas você pode ingressar na contabilidade pública. E agora a gente vai falar aqui um pouco de depois que você ingressa. E aí? Bom, ingressou, você pode, se de repente você entrou como através de uma empresa com consultoria, você vai ser o responsável técnico, né? Eu conheço muitos municípios, a maioria dos municípios aqui do estado do Ceará, por exemplo, boa parte deles ainda não tem contador e eles contratam empresas, né, de contabilidade e consultoria. Automaticamente, essas empresas elas passam a ser os responsáveis técnicos pela informação contábil. Ou seja, as demonstrações contábeis, né, que são encaminhadas para os tribunais de contas, para o Poder Legislativo, para os órgãos de controle interno, divulgadas na internet, elas passam a ser de responsabilidade do contador. Agora, veja só, a informação contábil é de responsabilidade do contador, não é a gestão pública, não é, Roberto, que é de responsabilidade do contador. A gestão pública, ela é de responsabilidade do gestor público. Então, o gestor público ele tem que adotar medidas para que a despesa ela siga a sua ordem cronológica, as etapas da despesa, e o contador ele tem que estar preocupado em registrar o fato ou o ato no momento em que ele acontece. Na verdade, esse registro, desculpem, que esse registro ele reflita uma realidade existente, que esse registro ele seja verificável, ou seja, se eu tenho uma informação no balanço patrimonial que me diz quanto que eu tenho de bens móveis, então, se uma auditoria para verificar o quantitativo de bens móveis que consta no balanço patrimonial, ela for checar essa informação na fonte, ou seja, na base de dados, né, nos sistemas de patrimônio, a contabilidade ela tem que refletir aquela informação. Então, o contador ele tem que estar preocupado com isso, não é? O que eu vejo muito por aí é quando, às vezes, o contador que ele atua no setor público, ele passa a se preocupar muito mais com a área do direito do que da contabilidade, quando deveria ser o contrário. E tem que observar as normas, lógico, né? Quem atua no setor público tem que observar as leis, as normas, os normativos. Mas ele tem que observar também as normas contábeis, especialmente as normas contábeis, porque as normas contábeis elas estão de acordo com os normativos. Ela não vai contra, não tem como, né? O Conselho Federal de Contabilidade editar uma norma contábil que vai, por exemplo, contra a lei de responsabilidade fiscal. Isso não existe. Né? Se houvesse algum dispositivo nesse sentido, não seria convergido, né?
nós não teríamos convergido das normas internacionais. Então, isso não existe. Então, a base, eu digo isso porque, às vezes, eu vejo várias perguntas dizendo o seguinte, olha, o ordenador de despesa disse que não ia empenhar a despesa, então eu vou deixar de reconhecer o fato patrimonial, caso aquela despesa venha a acontecer. Não, você tem que registrar a variação patrimonial, independentemente se ela foi orçamentariamente executada ou não, né, Roberto? Então, Exato. que atua nessa área, quando ele vem para atuar como responsável técnico, tem que se preocupar com isso. Né, Roberto? Desculpa. É isso mesmo, Esme. A gente, inclusive, fala mais que isso, né? A contabilidade, ela é do profissional contábil. Por mais que a gente precise observar algumas legislações de cunho do direito, mas a gente vale de uma máxima na contabilidade que a gente trabalha muito, que é a essência sobre a forma. E esse tipo de conhecimento só quem pode ter, dotar, é o contador. Porque isso é algo que a prática, que a experiência, o dia a dia e o conhecimento teórico vai nos dar. Então, não tem como fugir dessa ótica. A gente que atua nessa área tem que observar, sim, a legislação, mas o nosso principal norte são as normas contábeis. Verdade. Outra forma, né, outra forma não, de ingressar não, outro cargo ou função que você pode exercer é um cargo de dirigente, né? Hoje o Valberto aí pode falar bem melhor do que eu, né? Ele é um dirigente, né, do setor de contabilidade da Prefeitura de Fortaleza, né, Valberto? Exato. Hoje eu gerencio a contabilidade do município de Fortaleza. Foi um marco também para mim, funcionário efetivo do município. Até uma recomendação, inclusive, dos órgãos de controle, que o representante contábil seja um funcionário que pertença ao quadro de profissionais efetivos, porque o contador ele é memória viva de uma instituição. O contador atua numa administração pública que, consequentemente, tem seus representantes modificando ao longo do tempo. A gente vive num país democrático que os chefes do executivo, legislativo, seja lá qual for o poder, vão modificando ao longo do tempo, mas o profissional contábil fica, porque ele é um servidor efetivo. E ele fica no sentido de dar continuidade, de dar informações, de subsidiar ao gestor que vier de informações que permitem a continuidade do serviço público. A gente tem percebido ao longo aí de algumas experiências de colegas que trabalham em cidades um tanto longínquas ou então de dificuldade operacional bastante considerável, que tem uma dificuldade grande, né, sempre nas trocas de gestores. Então, o contador que atua na área pública, por exemplo, na condição de efetivo, ele é uma peça fundamental dentro de uma administração. E é baseado em situações como essa que eu cheguei a ocupar o cargo de gerência, né? E assim a gente vai trabalhando, tentando corroborar da melhor forma possível dentro da razoabilidade, da legalidade, e assim a gente vai atuando. E digo mais, a gente atua na gerência, mas a contabilidade se tornou tão relevante e a gente tem adquirido tanto conhecimento na administração pública que o contador hoje pode atuar numa área de maior relevância, inclusive como secretário ou secretária de finanças. Era uma realidade que, muito tempo, era exercida por economistas. Mas hoje o contador tem total capacidade de assumir um desafio e exercer com êxito a função. Então, assim, a gente percebe que as portas, os desafios estão se abrindo, porque o contador público está começando a aparecer de uma forma tão relevante que isso vai dando a confiabilidade para a administração. Então, vejam como o mercado para a contabilidade pública está bastante promissor. E é fato que
para quem trabalha diretamente com a contabilidade, seja na condição de gerente, seja na condição de diretor, nessas funções que você atua diretamente com a contabilidade, que é a parte que a gente se anima mais, né, Wesley? Que é a parte que a gente gosta de trabalhar, que atua, que estuda, que perde algumas noites de sono, porque a gente, contador, por mais que esteja na condição de gerente e de diretor, um profissional da contabilidade, ele nunca é só gerente, ele nunca é só diretor. Ele é operacional também. Porque o contador, ele precisa conhecer os detalhes operacionais para ter total controle, total ciência da informação que ele está evidenciando. Então, nós contadores somos operacionais e dividir a função operacional com a função gerencial exige da gente que essa necessidade de estudo, de atualização, acabe ultrapassando os horários comerciais de trabalho, né? Então, isso é uma realidade nossa que muitas vezes a gente já está tão acostumado que nem percebe a diferença ou que nem acha ruim, né? Que acaba se tornando uma realidade e a necessidade de estudar é bom porque a gente acaba muitas vezes trocando experiências com os profissionais, ajudando colegas da área, aprendendo também com a experiência de outras pessoas. Então, a contabilidade hoje tomou um rumo que está cada vez mais atrativo para nós. Verdade, verdade. A gente vê aí, né, a experiência que o Valberto nos traz, né, que a contabilidade, ela é envolvente, né, que ela, às vezes, você realmente, quando você está na gerência, você se envolve muito na execução, ou seja, você está muito próximo ali do analista contábil mesmo, né, que é outra forma de você atuar. Então, você tem aqui o gerente e você tem os analistas, né, digamos assim, no nível mais de execução, né, mais de mão na massa, no mesmo da execução contábil, que também é outra forma, né, de você atuar. Então, de repente, você pode ser um contador de contabilidade que presta assessoria ao município, né? Então, as pessoas, um nicho também de mercado em que o contador ele pode atuar. Eu não quero ser empresário, né? Mas você pode atuar como analista contábil público, digamos assim, né? Analista de contabilidade do setor público. E você pode atuar, seja via empresas, você pode atuar através de concurso público também, na verdade. Então, se você existem hoje, como eu coloquei no início, muitos concursos para contadores, não só para contador para assumir a gerência ou a direção da contabilidade, mas existem também muitos concursos e empresas. Eu conheço empresas que buscam, né, profissionais que tenham um bom conhecimento na área pública para poder empregar mesmo, para ele trabalhar lá no município, na autarquia, na fundação. Então, assim, realmente é um mercado que tem muita oportunidade, né, para os profissionais, né, da área pública, né, ou que almejam atuar, né, no setor público. E aqui a gente vê também que a gente tem a contabilidade no nível de execução, ou seja, no nível de gestão mesmo, né, de apoio à gestão, e você pode também atuar como profissional na área do controle, seja controle interno ou seja no controle externo, né? Então, a minha trajetória aqui é bem parecida, né, com essas etapas, né, que aconteceram aqui. Eu já prestei serviços, fui analista contábil de empresas, não fui empresário contábil, né, mas fui analista de empresas que atuam, né, ainda hoje atuam no setor público como analista. Fui cargo comissionado, né, na prefeitura também, exerci essa função de gerente, e aí passei no concurso para ser auditor de controle externo, né, ou seja, hoje eu atuo no Tribunal de Contas, né, já participei também no próprio Tribunal de Contas, já atuei na área de controle interno, né, por 8 anos, por sinal, e agora estou num cargo, né, mais estratégico, que é na Secretaria Adjunta de Administração, como o Alberto colocou, né? Então, o contador, parece que se ramifica, né, por várias instâncias, né, Roberto? Então, realmente basta você ter aí
um comprometimento. Então, aqui é outra área muito promissora também, né? Onde você tem concurso para o Tribunal de Contas da União, você tem concurso para o Tribunal de Contas, Tribunais de Contas dos Estados, para as controladorias, não é? Então, tudo isso exige, realmente, são áreas que exigem um conhecimento bem aprofundado da área contábil, certo? Algumas pessoas me perguntam, Wesley, eu posso ter uma empresa de auditoria, criar uma empresa de auditoria para atuar no setor público, que a gente não falou aqui, né? Você percebe que você tem, você pode prestar serviço através de um setor público, né, na área de contabilidade pública, você pode ser um diretor, você pode ser um analista, né, em contabilidade pública, e você, né, então, assim, eu poderia, de repente, montar uma empresa para fazer auditoria contábil na área pública? Bom, a minha resposta, baseada na Constituição Federal, é que não. Por quê? Porque quando a Constituição Federal ela criou os tribunais de contas, ela atribuiu essas competências aos tribunais de contas, a auditoria contábil, né? Dentre várias auditorias operacionais, patrimoniais, ela é muito clara. Os tribunais de contas e os sistemas de controle interno vão fazer auditorias de natureza contábil. Bom, então, se a Constituição diz que são esses órgãos, né, foram constitucionalmente instituídos com essa finalidade, então, nesse caso, isso é a minha leitura, tá, pessoal? Entendo que não poderia, de repente, uma empresa de auditoria fazer um parecer sobre as prestações de contas do prefeito ou do governador, não teria valia no processo, né, de prestação de contas. A Câmara dos Deputados, né, que é quem julga as contas do governador, ela ia dizer, olha, não, esse parecer aqui é de uma empresa particular. Quem tem que fazer esse parecer, né, sobre essa prestação de conta, a análise das demonstrações contábeis dessa prestação de contas né, são os tribunais de contas, né? E também as controladorias, lógico, no âmbito das suas competências. É por isso que realmente não teria aqui espaço, né, na minha visão, para se ter uma auditoria. Eu posso até ter uma empresa que presta serviço contábil para o setor público, mas uma empresa que faz auditorias, né, de natureza contábil para o setor público, eu já entendo que isso aqui é de competência realmente exclusiva dos tribunais de contas, né, que carece de muitos profissionais também que tenham conhecimento aprofundado na área pública, certo? Hoje, o Tribunal de Contas do Estado, onde eu trabalho, felizmente nós temos excelentes profissionais, né, que têm um conhecimento muito profundo de contabilidade pública, né, realmente fruto aí de uma grande carga de estudo, né, e dedicação, certo? Você queria falar mais alguma coisa, Roberto? Não, eu só corroboro com o seu entendimento em relação a quem pode fazer esse trabalho de auditoria da administração pública. De fato, é uma atividade dos órgãos de controle externo, mas que são ligados aos tribunais de contas. Até porque é a forma também, inclusive, de afastar a possibilidade de se dar um parecer favorável com uma conta totalmente, né, equivocada, com prestação de contas cheia de ilicitudes. E os tribunais de contas, inclusive, por mais que seja a competência dos auditores do Tribunal de Contas, eles publicizam as informações, a prestação de contas, em seu sistema de consulta. Por mais que as prestações de contas, por exemplo, dos municípios do estado do Ceará, sejam todas elas fiscalizadas por profissionais do controle do Tribunal de Contas, dos analistas do Tribunal de Contas, mas está lá disponível, por exemplo, no sítio do Tribunal de Contas, você tem a possibilidade de buscar toda a prestação de conta, todo o trâmite do processo, quais setores passou, quais foram os pareceres que foram dados pelos conselheiros, pelos analistas, pelo Ministério Público de Contas. Então, assim, quaisquer cidadãos têm a possibilidade de acompanhar a prestação de contas dos seus governantes, dos gestores de cada município. Então, assim, é uma atividade feita pelo Tribunal de Contas, mas está ali, disponível, transparente para quem quiser consultar. Não é difícil, né? Os profissionais podem buscar as informações baseadas no nome do gestor, e nome de gestor de administração pública é fácil de consultar, porque todos sabem quem são,
Então, é uma atividade, sim, eu corroboro com o Wesley, tipicamente de profissionais voltados ou que atuam nos tribunais de contas. Perfeito. Bom, então, da minha parte, era essa a mensagem, né? Só queria realmente agradecer a atenção de vocês. Espero que a gente, né, tenha esclarecido aí pelo menos uma parte, né, daquilo que você tenha de dúvida sobre a atuação do contador no setor público. Eu digo mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Reforço mais uma vez que a contabilidade pública é uma área que carece de profissionais e é uma área promissora, inclusive, por tudo que nós já conversamos. Ela é muito interessante, né, Wesley? Se a gente fosse falar aqui da contabilidade em si, do que a gente vivencia na contabilidade, acho que a gente ia ficar tão empolgado que ia tomar bastante tempo para conversar sobre, mas aqui foi um pouco do que a gente, né, precisa estudar, do pouco como a gente precisa fazer para adentrar dentro da administração pública e quais são as formas de atuar, que são assuntos que são bastante procurados. As pessoas perguntam muito para a gente aí por aí como fazer para estudar, para ingressar, para atuar. Então, foi mais ou menos isso que a gente quis mostrar para vocês hoje, tá? Ok, então é isso. Um forte abraço e até mais. Até mais, boa noite, pessoal. Valeu, Wesley, aí pela parceria. Obrigado, pessoal.